palavra shalom, geralmente traduzida por paz ou paz e prosperidade, é uma palavra incrivelmente rica na escritura hebreia. Não é exatamente como a nossa palavra paz, que às vezes não significa nada mais do que cessar ou não hostilidade, mas algo muito mais profundo e abrangente. Shalom significa muito mais do que isso. Isso significa a verdadeira presença de alegria, luz, profunda saúde, abundância de bênção e salvação. Na Bíblia, Shalom significa florescência total em absolutamente todas as dimensões: física, relacional, social e espiritual. Shalom, em outras palavras, é como as coisas deveriam ser. Uma maneira de pensar em Shalom é como o relacionamento certo, relacionamento com Deus, relacionamento com os outros, relacionamento com o mundo circundante. Se nosso relacionamento estiver certo, eles nos entrelaçam. Então, uma boa maneira de pensar em Shalom é imaginar algo como um tecido bem entrelaçado. Em um tecido, cada fio passa sob e sob todos os outros fios, e, portanto, um tecido é entrelaçado de forma que o tecido seja bonito e forte. Quando você tem um corpo humano no qual todos os órgãos estão funcionando corretamente e interdependentemente, você tem saúde física. Esse é um sentido físico de Shalom. Quando a doença chegar, essa é a quebra do Shalom físico. Ou quando você tem uma família, nessa família, eles se amam um ao outro. Eles são pequenas e reconciliadas. Eles estão dizendo a verdade no amor. Isso é o Shalom relacional. Mas se houver desentendimentos e raiva interrompendo os relacionamentos, temos uma ruptura dessa conexão harmoniosa. Se desejamos que as pessoas realmente experimentem o Shalom, devemos nos empenhar em revelar Cristo ao mundo, contribuindo para retecer o tecido quebrado da nossa sociedade. Então, quando vemos infelicidade, ou colapso social, ou fome e pobreza, devemos nos precipitar, nosso amor, nosso dinheiro, nos mergulhar nesses lugares para retecer o tecido criativo quebrado com os dons espirituais e os recursos do Evangelho. É isso que a Bíblia significa quando fala sobre justiça. No Antigo Testamento, justiça e amor estão intimamente ligados. Quando Deus diz que amar seu próximo como si mesmo. Em Levítico, capítulo 19, ele também diz que não enganem, não pervertem a justiça ou não façam qualquer coisa que ponha em risco a vida do seu vizinho. Justiça é amor em ação, é trazer Shalom. A justiça é algo que a Bíblia diz que devemos ao nosso vizinho. É típico pensar em nossos vizinhos como pessoas da mesma classe social ou meio. É natural ajudar pessoas como você, que gostam de você e que você gosta. No Antigo Testamento, Deus disse a Israel para reconhecer imigrantes, famílias monoparentais e pobres como vizinhos. Em Lucas 10, Jesus vai mais longe na parábola do bom samaritano, dizendo que seu vizinho é qualquer pessoa com quem você entra em contato, que carece de recursos básicos. Atenda às necessidades dessas pessoas, mesmo que sejam de uma raça odiada ou outra fé. Seu vizinho é qualquer pessoa que precisa, absolutamente qualquer pessoa. Em Isaías 58, Deus dirige-se a pessoas muito religiosas que sempre realizam serviços religiosos, oram e jejuam. Mas Deus lhes disse: não é esse o jejuamento que escolhi? Para liberar as correntes da injustiça e soltar os cordões do jugo, libertar os oprimidos e romper todos os jugos. Neste famoso verso, Deus está dizendo: é o que significa realmente me procurar. É isso que é um verdadeiro jejuamento espiritual, quebrar todos os jugos e libertar os oprimidos. O que isso significa? Deus continua em Isaías 58 e disse ao seu povo: pare de pagar salários tão baixos aos seus trabalhadores, pare de lidar com a dissensão por meio da violência. Ele também disse que você deve pegar sua comida, roupas e abrigo e compartilhar com as pessoas que não têm. É isso que significa fazer justiça.
Isso significa que há muitas coisas que temos que fazer. Alguns deles estão trabalhando para mudanças na estrutura social. Isso significa trabalhar por salários mais justos, significa defender a violência doméstica. Mas também tem a ver com o que chamamos de caridade, generosidade individual. Devemos atender às necessidades humanas específicas de nossos vizinhos e de todas as pessoas à nossa volta, até mesmo aquelas que não suportaríamos olhar com amor sacrificial. Agora Jesus se refere a Isaías 58 em Mateus 25. Ele fala sobre o dia do juízo, e nos disseram que as pessoas que se perderam serão colocadas de um lado. Os salvos serão separados, enquanto Jesus dirá aos perdidos: afastem-se para o fogo eterno. Pois eu estava faminto e você não me deu nada para comer. Eu tenho sede e você não me deu nada para beber. Eu era um estranho e você não me abrigou. Eu necessitava de vestimentas e você não me vestiu. Eu estava doente e na prisão e você não cuida de mim. O povo perdido responderá: Senhor, quando te vimos com fome ou sede, ou um estranho, ou precisando de roupas, doentes, ou na prisão, e não te ajudarmos? E o Senhor responderá: digo a verdade, o que você não fez por um dos menores deles, não fez por mim. Essa é a mensagem de Jesus. Se não amas os pobres, se não amas os famintos, os vagabundos, os sem teto, se não os amas, não importa o que dizes, não me amas. Esta é a mesma ênfase que vemos em muitos lugares do Antigo Testamento. Por exemplo, em Provérbios 14, onde diz que quem oprime os pobres mostra desprezo pelo seu Criador, mas quem é gentil com eles honra a Deus. Provérbios capítulo 19, versículo 17 diz que quem é gentil com os pobres empresta ao Senhor. Em outras palavras, uma forte consciência social e uma vida que se derramam em ações de serviço aos outros, especialmente aos pobres, são sinais inevitáveis de uma verdadeira relação com Deus, de verdadeira fé. Você pode pensar que tem uma ligação muito próxima com Deus, mas esses textos dizem que se você não ama os pobres, você não tem o relacionamento que você acha que tem. Porque a justiça é um indicador da verdadeira fé, um indicador de um relacionamento real com Deus, a verdadeira condição espiritual em seu coração. Quando Jesus disse que se você ama os pobres, você me amará. Se você pisotear os pobres, você pisotear eu. Deus nos Provérbios diz que se você emprestar aos pobres, você me emprestará. Se você insulta os pobres, você me insulta. Isso significa que Deus se identifica com os pobres e oprimidos. Você sabe ao que ele foi para se identificar com os pobres? Deus veio à Terra em Jesus Cristo. Ele nasceu durante a alimentação. Ele viveu, comeu e associou-se com as pessoas da classe baixa da sociedade. Ao final, ele entrou na cidade montado em um burro. Ele consumiu sua última refeição em uma sala emprestada. Quando morreu, foi enterrado em um túmulo emprestado. Deus se tornou pobre, mas ele não se tornou apenas pobre. Ele se tornou oprimido e vítima da injustiça. A prisão de Jesus, o seu interrogatório, o seu julgamento, estavam todos cheios de ilegalidades. Eles são erros de justiça. Deus não se tornou apenas pobre, ele foi vítima da injustiça. Jesus Cristo não sofreu apenas por nós, sofreu conosco como nós. Num mundo repleto de injustiça, conhecemos um Deus que inevitavelmente está sujeito a ela. Isso significa que no último dia em que nos encontramos diante do Senhor, se lhe dissermos: Senhor, quando te vimos nus? Quando te vimos com sede? Quando foi que te vimos como prisioneiro? Jesus poderá dizer: você não se lembra que eles jogaram sortes pelas minhas roupas? Eu estava nu. Eu disse com desespero: estou com sede. Eu fui pendurado em uma cruz.
Eu era um prisioneiro. Deus literalmente se tornou um dos oprimidos. Deus literalmente pegou o jugo. Você sabe o porquê? Porque Jesus, que merece justificação, recebeu condenação para que nós, humanos, que estragaram este mundo e merecemos condenação, possamos obter justificação e perdão. Jesus Cristo profundamente mergulhou em nossas vidas para nos salvar. Fomos salvos por alguém que não nos deve nada senão rejeição. É a experiência dessa graça que o leva a agir justamente, a amar a misericórdia e andar humildemente com seu Deus. Jesus Cristo veio à Terra e identificou-se com os pobres e os oprimidos. Quando ele voltar, ele estabelecerá um salão absoluto em cada polegada quadrada do mundo, como começou a fazer quando derrotou o poder do pecado e da morte na cruz. Se deseja que as pessoas conheçam este Salom e Cristo, compartilhe o Evangelho, invista seu dinheiro, seu tempo, seu amor e seus esforços para promover a justiça. Se você começou a experimentar o Shalom interior do conhecimento de Deus, o Pai, através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, então decida fazer com que o Shalom se sentia em todos os lugares entre pessoas e pessoas, entre pessoas e Deus, e começar a retecer o tecido quebrado da criação.